Quando alguém fala sobre força de vontade, a maioria das pessoas logo imagina aquele tipo de esforço bruto, desgastante, movido contra a vontade, onde a pessoa só segue porque está sendo pressionada ou punida. É a imagem de alguém tentando se forçar o tempo todo a fazer o que não quer, empurrando o corpo e a mente como se fossem máquinas a serviço de uma vontade que vem de fora. Mas existe uma força de vontade completamente diferente, uma que não se impõe, não grita, não precisa de plateia e muito menos de reconhecimento. É uma força de vontade que nasce de dentro, como uma chama silenciosa, alimentada por escolhas feitas longe dos olhos dos outros, em momentos tão pequenos que ninguém notaria, mas que moldam tudo. Esse é o tipo de força que muda destinos. E o nome disso é autodisciplina invisível. É invisível porque não aparece nas redes sociais, não é estampada em troféus, não é aplaudida em público, mas transforma vidas em silêncio, do mesmo jeito que uma raiz sustenta uma árvore inteira sem nunca ser vista. Você talvez nem perceba, mas essa força aparece toda vez que você diz não para o caminho mais fácil. Quando você escolhe terminar aquilo que começou, mesmo com sono, cansaço, vontade de largar tudo. Quando você se levanta da cama no horário, sem ninguém mandando. Quando você escuta algo ofensivo e segura a resposta que queimava na língua. Ou quando você decide respirar fundo e ouvir alguém que discorda de tudo que você acredita, sem levantar a voz. A autodisciplina invisível é isso, a escolha de agir com maturidade emocional mesmo quando ninguém está olhando. É o oposto da impulsividade, do descontrole, da reatividade. E, acima de tudo, é uma forma de respeito. Respeito por você mesmo. Porque cada vez que você se domina no caos, você está mandando uma mensagem clara para si. Eu posso confiar em mim. E isso, meu amigo, não tem preço. Mas ninguém nasce pronto. Todo mundo passa por fases onde parece que a mente virou um labirinto escuro. São dias em que a ansiedade domina, a raiva parece impossível de controlar e a menor crítica já te desmonta por dentro. Você conhece esse tipo de dia. Quando tudo irrita, tudo dói, tudo desmotiva. Mas quer saber o que diferencia quem afunda de quem ressurge? Não é talento, não é sorte, nem é o ambiente. É a prática silenciosa da disciplina interna. Aquela escolha repetida de não se deixar levar pela tempestade emocional. Não é que essas pessoas não sintam. Elas só não deixam que a emoção tenha a última palavra. Elas respiram no meio da dor. Elas escutam no meio da provocação. Elas mantêm a postura mesmo quando tudo em volta parece cair. E isso não é frieza. É sabedoria emocional. A autodisciplina invisível é como afiar uma espada que só você usa, a espada da sua mente. Porque a luta mais brutal não acontece contra o mundo. Acontece dentro de você. Contra a procrastinação, o medo, a raiva, o ego ferido, a necessidade de agradar todo mundo. Só que, diferente das guerras externas, essa batalha interna não tem plateia, não tem reconhecimento, não tem troféu. O prêmio é outro, paz interior, clareza, força real. E esse tipo de vitória não é distribuído aleatoriamente. Ela é construída, todos os dias, com pequenas escolhas. Imagine um músico que treina todos os dias por anos. Ninguém vê o esforço, mas um dia ele sobe ao palco e transforma a vida das pessoas com sua música. A plateia vê o brilho do palco, mas só ele sabe a dor dos dedos. A autodisciplina é isso, tocar todos os dias, mesmo quando ninguém está ouvindo. Você provavelmente já passou por momentos em que se arrependeu de ter reagido no impulso. Uma discussão que virou briga. Uma mensagem que não precisava ser enviada. Um silêncio que deveria ter sido mantido. Todos nós já estivemos ali. O problema não é errar. O problema é repetir o erro como se não tivesse alternativa. A disciplina emocional começa quando você decide colocar um espaço entre o impulso e a ação. Um segundo, um respiro, um pensamento. É como se você se colocasse como guardião
da sua própria mente. Alguém que, ao invés de reagir como um robô programado, escolhe responder como um ser humano consciente. Não é sobre reprimir emoção. É sobre não deixar que ela decida o que você vai fazer. Marco Aurélio dizia que a alma se torna invencível quando para de se importar com o que não depende dela. A provocação do outro, o olhar de reprovação, o comentário venenoso, nada disso tem poder, a menos que você entregue esse poder. E sim, vão te provocar. Sempre vai ter alguém testando seus limites, jogando frases cortantes, criando tensão. Mas o que desarma essas pessoas não é um contra-ataque. É o silêncio firme, o olhar que permanece, a tranquilidade que incomoda mais do que qualquer grito. O verdadeiro domínio não se mede pela força com que você fala, mas pela serenidade com que você escolhe o momento de calar. E quando você começa a agir assim, algo muda. As pessoas percebem. Não porque você diz, mas porque você transmite. Existe uma presença forte em quem se domina. E isso não se compra. Isso se constrói. Só que, para chegar nesse nível de presença, você precisa passar pela parte mais ignorada de toda essa jornada: o treino. Não o treino físico, mas o treino de percepção, de autogestão, de consciência. A maior parte das pessoas se prepara para o mundo externo. Aprendem a falar bem, a se vestir de um jeito que impressiona, a agir conforme as expectativas. Mas quase ninguém ensina como lidar com o próprio pensamento quando ele se torna o seu pior inimigo. E aí, no silêncio do travesseiro, quando os aplausos cessam e as máscaras caem, você se vê sozinho com a sua própria mente. E se essa mente for indisciplinada, desorganizada, sabotadora, não adianta o resto estar brilhando. Por isso, o treino começa onde ninguém vê. Quando você acorda e a primeira vontade é voltar a dormir, mas escolhe levantar mesmo assim. Quando sua ansiedade tenta tomar conta e você escolhe escrever, respirar, caminhar. Quando você queria gritar, mas opta por escutar. São nesses momentos que você fortalece a musculatura invisível da disciplina interna. E acredite, essa musculatura vai ser testada em reuniões desconfortáveis, em relacionamentos turbulentos, em fases da vida em que tudo parece sair do controle. Só que aí vem a diferença. A pessoa que treinou a mente não foge. Ela encara, e não porque não sente medo, mas porque aprendeu a não deixar que o medo paralise. Vamos imaginar a Clara, por exemplo. Durante 10 anos, ela se dedicou a uma empresa. Mas um dia, sem aviso, é desligada. Ela volta para casa em choque, se tranca no quarto, olha para as paredes e sente o coração apertado como se fosse o fim de tudo. Mas então, entre uma lágrima e outra, ela lembra do que treinou. Respira fundo, pega um caderno e escreve: isso não é o fim, é uma transição. E ali, entre o caos e o papel, ela reconstrói a perspectiva. É isso que a autodisciplina faz. Ela não apaga a dor, mas te dá a habilidade de transformar a dor em alicerce. Clara decide não se afundar. Ela reorganiza a rotina, atualiza o currículo, retoma os estudos. Sem pressa, sem desespero, mas com direção. Porque quem treina o pensamento treina também a esperança. E é aqui que entra uma das maiores armadilhas emocionais, a crença de que você precisa estar bem o tempo todo. Que disciplina mental é sinônimo de dureza constante, de estar blindado contra qualquer sentimento. Isso é mentira. A autodisciplina não anula a emoção. Ela organiza, ela cuida, ela filtra. Ela diz: ok, você está com raiva, mas vamos observar isso antes de agir. Ela propõe diálogo interno em vez de reação impulsiva. E sabe o que acontece quando você começa a agir assim? Você se torna alguém raro. Alguém que transmite calma em meio ao caos. Alguém que, ao invés de incendiar ambientes, apazigua sem palavras. E, ironicamente, isso é o que mais transforma quem está ao seu redor.
Pessoas emocionalmente maduras mudam o clima só pela presença. São faróis, não tempestades. São âncoras, não ventos. Mas, como toda construção, isso exige constância. E é aí que muitos desistem, porque esperam resultados rápidos. Querem paz sem esforço, serenidade sem desconforto. Mas a verdade é outra. Você só constrói solidez emocional enfrentando a si mesmo nas pequenas situações. É na fila do banco, quando alguém fura e você segura o impulso de reclamar. É naquele comentário atravessado que você ouve na ceia de família e escolhe não levar para o coração. É quando você atrasa um compromisso, sabe que errou, mas decide se responsabilizar em vez de inventar uma desculpa. A disciplina invisível se fortalece nesses detalhes. Não é no momento épico, é no comum, é no dia a dia. Aliás, falando em comum, quero te propor um desafio agora. Comenta aqui embaixo qual foi a última pequena vitória que você teve contra o seu impulso. Pode ser algo simples. Acordar na hora certa, não responder a uma provocação, terminar uma tarefa que vinha adiando. Escreve isso, não como vaidade, mas como testemunho. Por quê? Acredite, tem gente que precisa ler exatamente o que você viveu para entender que também é possível. Esse espaço aqui não é só sobre filosofia, é sobre comunidade, é sobre compartilharmos a jornada, mesmo que silenciosa. Então deixe aqui sua experiência. E se esse conteúdo já fez você pensar diferente, se tocou em algum ponto aí dentro, se inscreve no canal agora. Mas não se inscreve por impulso. Se inscreve porque quer fazer parte de algo maior. Porque aqui a gente não está buscando curtidas vazias. A gente está construindo força por dentro. E aproveita e conta pra mim, qual parte desse vídeo mais pegou? O que você já viveu que parece com isso aqui? Eu quero saber. E não quero só comentários prontos. Escreve como se estivesse escrevendo para você mesmo. Porque cada história que aparece aqui nos comentários é um pedaço da nossa jornada coletiva. E, olha, não tem nada mais poderoso do que perceber que você não está sozinho. Que outras pessoas também estão enfrentando suas batalhas internas, treinando em silêncio, crescendo sem barulho. A gente não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, o que mais ensina é o exemplo calado. Agora que você entendeu que não se trata de momentos grandiosos, mas sim de práticas repetidas, silenciosas e profundas, precisamos falar de algo que poucos encaram com seriedade, o confronto com o que você evita. Todo mundo, em algum momento, tenta escapar daquilo que incomoda. Seja um problema emocional mal resolvido, uma decisão adiada, uma conversa que precisa acontecer, mas você vive empurrando com a barriga. E essa fuga, às vezes disfarçada de produtividade, de ocupação, até de espiritualidade, cobra um preço. Porque enquanto você foge, o problema cresce. O que era pequeno se torna uma sombra. O que era evitável se torna opressor. E chega uma hora que não dá mais para fugir. A mente começa a dar sinais. Insônia, ansiedade, irritação sem motivo, cansaço constante. Tudo isso pode ser o reflexo de uma vida onde você não está enfrentando e precisa ser enfrentado. Mas existe uma saída, e ela começa no pequeno. Escolher, ainda hoje, uma única coisa que você está evitando e decidir enfrentá-la. Pode ser aquele exame que você precisa marcar, a mensagem que você precisa enviar, a gaveta que você evita abrir porque representa tudo o que você não quer ver. Enfrenta isso, com calma, com presença, com coragem, e veja o que acontece depois. Cada vez que você decide encarar algo desconfortável de forma consciente, você envia uma mensagem para sua mente. Eu sou confiável. E quanto mais você se prova confiável para si mesmo, mais forte você se torna. É assim que nasce a verdadeira autoestima. Não vem de elogios, nem de conquistas externas. Vem do respeito silencioso que nasce de você para você. Do orgulho íntimo de ter feito o que precisava ser feito, mesmo com medo, mesmo com dúvida,
mesmo sem vontade. Agora, imagine aplicar isso todos os dias. Não como uma cobrança, mas como um estilo de vida. Acordar e pensar: qual é o pequeno desafio de hoje que vai me deixar mais forte? E não precisa ser algo gigantesco. Pode ser tomar um banho frio quando você quer conforto. Pode ser terminar aquela leitura que vem adiando. Pode ser simplesmente manter o celular no bolso durante jantar e ouvir com atenção quem está ao seu lado. Essas pequenas decisões se acumulam e, juntas, constroem uma mente firme, estável, serena. Uma mente que não se entrega ao primeiro vento de crítica ou desânimo. E sabe o que é mais impressionante? As pessoas percebem. Mesmo que você não diga nada, elas sentem. No jeito que você responde, no seu olhar, na sua calma em situações que antes tiravam sua paz. E isso inspira, porque presença verdadeira é magnética. Mas não caia na ilusão de que essa jornada é linear. Vai ter dia em que você vai ceder ao impulso, vai se irritar, vai procrastinar, vai reagir como não queria. Tudo bem. A disciplina invisível também se pratica no recomeço, no ato de pedir desculpas, de reconhecer o erro, de tentar de novo. A ideia não é virar um monge inalcançável. A ideia é se tornar humano com consciência. Alguém que sente, erra, aprende, se levanta e segue. Marco Aurélio dizia que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ou seja, tudo que te atrasa também pode te transformar, se você decidir usar a dificuldade como matéria-prima. A vida não é gentil, mas é justa com quem persiste. Com quem, no meio da tempestade, escolhe ajustar as velas em vez de amaldiçoar o vento. E tem uma verdade que você precisa guardar: ninguém vai fazer isso por você. Não existe atalho. Existe prática, coragem, constância. As pessoas mais sábias que você vai conhecer não são as mais brilhantes, mas as que enfrentaram mais vezes a si mesmas. E, se você quer mesmo crescer, não espere mais. Comece agora. Não importa a idade, a profissão, o passado. Começa, porque é nesse agora que sua força pode nascer. Uma força que não grita, não aparece, mas se carrega tudo que você é. E se esse vídeo te tocou, te fez refletir, te fez lembrar de algo que precisa ser enfrentado, se inscreve aqui no canal, mas dessa vez com intenção, com verdade. Com esse compromisso silencioso, eu escolho me tornar alguém melhor. E mais que isso, compartilha nos comentários qual pequena decisão você vai tomar ainda hoje para exercitar essa disciplina invisível. Pode parecer um gesto bobo para quem vê de fora, mas aqui, entre nós, a gente sabe que é exatamente isso que constrói. E se você tiver uma história, compartilha com a gente. Conta como tem sido sua luta silenciosa, sua jornada de crescimento. Cada história que você divide aqui vira luz para alguém. E essa é a força de uma comunidade como essa. A gente cresce junto. Um vídeo, uma escolha, uma palavra. Às vezes é só isso que falta para um recomeço. E se você sentiu isso, comenta. Por quê? Às vezes, um comentário certo no momento certo muda o dia de alguém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que bom que você chegou até o fim. Isso já mostra que você tem em si uma chama que talvez nem perceba, mas que já começou a crescer. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Não por obrigação, mas porque você entendeu que estamos construindo aqui um espaço de transformação real que começa no silêncio e se espalha nas escolhas. Seja bem-vindo. E lembre-se, não importa o barulho lá fora. Quando você comanda sua mente, o mundo pode até balançar, mas você permanece firme.